Pedro, um homem bom, honesto e trabalhador, deu seus últimos touros a um garoto que dizia estar com fome. 20 anos depois, um milionário bateu à sua porta enquanto Pedro passava por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Pedro era um funcionário dedicado em uma das maiores fábricas locais. Todos os dias, depois das aulas, ele pegava o ônibus para voltar para casa. Os dias de trabalho podiam ser exaustivos, e muitas vezes Pedro aproveitava a viagem para descansar e fechar os olhos. Seus colegas, atentos à sua rotina, costumavam acordá-lo quando o ônibus se aproximava de seu ponto. No entanto, naquele dia, Pedro estava sozinho no ônibus. Caindo em um sono profundo, ele acabou perdendo seu ponto final e teve que caminhar cerca de meia hora para chegar em casa. Nesse momento, uma voz suave e agradável acordou-o dizendo: "O próximo ponto é seu. Você está prestes a dormir demais." Surpreso, Pedro abriu os olhos e se viu diante de uma mulher charmosa sentada ao seu lado. Agradecido, ele perguntou como ela sabia que era seu ponto. A mulher sorriu gentilmente e explicou que já o havia observado antes e o visto ser acordado por seus colegas de trabalho. Curiosos, eles descobriram que tinham muito em comum. Pedro e Ana perceberam que trabalhavam em áreas semelhantes e compartilhavam interesses e valores semelhantes. A conversa fluiu naturalmente, e eles decidiram se encontrar novamente no dia seguinte. No dia seguinte, Pedro e Ana estavam ansiosos para se verem novamente. Eles escolheram um café aconchegante como ponto de encontro. Quando Pedro chegou, viu Ana sentada em uma mesa perto da janela, radiante com um sorriso no rosto. Ao se aproximar da mesa, Pedro não percebeu o pequeno passo e tropeçou, quase perdendo o equilíbrio. Ana, com os olhos arregalados, rapidamente estendeu a mão para ajudá-lo. Eles riram da situação, quebrando o gelo e criando uma conexão instantânea. "Espero que você não tenha se machucado", disse Ana com um sorriso brincalhão. Pedro, um pouco envergonhado, respondeu: "Não, foi só um susto para animar nosso encontro." A partir daquele momento divertido, a conversa ficou ainda mais relaxada. Eles compartilharam histórias engraçadas sobre momentos embaraçosos que vivenciaram, com risadas e sorrisos enchendo o ar enquanto se conheciam melhor e criavam memórias divertidas juntos. Esse encontro inesperadamente engraçado no café mostrou claramente a Pedro e Ana que eles poderiam enfrentar os desafios da vida com leveza e bom humor. Era um sinal de que a jornada que eles estavam prestes a embarcar seria repleta de risadas, amor e momentos especiais compartilhados. A partir desse encontro, Pedro e Ana começaram a namorar. Com o tempo, o amor deles se fortaleceu e, 1 ano e 3 meses depois, Pedro criou coragem para fazer um pedido especial e pediu Ana em casamento. Com lágrimas de alegria nos olhos, ela aceitou imediatamente. Os primeiros anos de casamento de Pedro e Ana foram cheios de alegria e companheirismo. Após o pedido emocional, eles planejaram cuidadosamente cada detalhe do grande dia. A cerimônia foi cheia de amor, sorrisos e abraços calorosos de amigos e familiares. Após o casamento, Pedro e Ana embarcaram em uma aventura emocionante como marido e mulher. Eles enfrentaram os desafios da vida juntos, compartilhando momentos de risos, lágrimas e apoio mútuo. Eles construíram um lar acolhedor onde cada canto refletia o amor que tinham um pelo outro. Pedro continuou sendo o pilar de apoio para Ana, encorajando-a em sua carreira e apoiando seus sonhos. Ana, por outro lado, trouxe ainda mais alegria para a vida de Pedro, preenchendo seus dias com seu sorriso brilhante e presença amorosa. Durante aqueles primeiros anos de casamento, eles criaram memórias preciosas juntos, de viagens inesquecíveis a aventuras cotidianas. Os momentos engraçados continuaram a fazer parte de suas vidas, sempre encontrando motivos para rir e se divertir um com o outro. Eles descobriram novos hobbies e interesses em comum, explorando novas atividades que fortaleceram seu vínculo. Seja cozinhando juntos, dançando desajeitadamente na sala de estar ou participando de jogos triviais, Pedro e Ana sempre encontraram maneiras de aproveitar cada momento e criar memórias duradouras. Nos anos seguintes, o casal foi abençoado com a chegada de sua adorável filha, Clara, que se tornou a luz de suas vidas. O encontro inesperado no ônibus acabou mudando o curso das vidas de Pedro, Ana e Clara. O destino trabalhou de maneiras misteriosas, unindo dois corações destinados a se encontrar. A infância de Clara foi tumultuada porque, em determinado momento, sua mãe começou a apresentar frequentemente sintomas de uma doença pulmonar.
Ana se tratava em casa com medicamentos que aliviavam os sintomas, sempre adiando consultas médicas. Isso se tornou uma fonte de conflito entre o casal. Pedro achava que era algo simples, mas discordava da atitude de Ana de não buscar mais informações. No final, ela sempre o convencia com um ar otimista sobre sua condição. Se Pedro soubesse aonde isso levaria, ele nunca teria permitido que Ana adiasse as consultas por tanto tempo. Poucos meses depois, o pior aconteceu. Ana acordou preferindo acreditar que não era nada sério. Ela seguiu sua rotina matinal como de costume. Mas 2 horas depois, seu estado piorou. Pedro chamou uma ambulância. Quando chegaram, os médicos tranquilizaram Pedro dizendo que ela estava bem. Ana foi levada para o hospital em uma ambulância e entrou em coma no caminho, sendo internada diretamente na UTI. No caminho para o hospital, Clara perguntou: "Como está a mamãe, papai? Ela vai melhorar, certo?" Pedro respondeu: "Claro, minha querida." Mais tarde, quando entraram no saguão do hospital, a enfermeira de plantão recusou o acesso. Poucos minutos depois, um médico idoso chamou Pedro, pegou sua mão e disse: "Lamentamos, mas sua esposa faleceu logo após ser internada. A condição dela estava muito avançada. Seus pulmões estavam gravemente afetados e não havia mais nada que pudéssemos fazer. Seja forte." Pedro não ouviu as últimas palavras do médico. Ele saiu e chorou silenciosamente. Clara viu seu pai chorando e perguntou: "Pai, por que você está chorando? Onde está a mamãe? Por que você mentiu para mim e disse que ela ficaria bem?" Entre lágrimas, Pedro respondeu: "Minha querida, eu simplesmente não conseguia encontrar as respostas." Após a morte de sua esposa, Pedro fez tudo o que pôde para garantir uma vida decente para Clara. Ele trabalhou horas extras na fábrica e ganhou o respeito de seus superiores. Um dia, a caminho do trabalho, um garoto magro e pálido se aproximou dele e disse: "Por favor, senhor, desculpe perguntar isso, mas você tem algum dinheiro para me dar? Estou com muita fome." Pedro percebeu que o garoto estava genuinamente envergonhado, o que era incomum para uma criança de sua idade. Então ele abriu sua carteira e viu que só tinha algumas moedas e uma nota de 20 euros sobrando. Depois de pensar por alguns segundos, ele deu a nota ao garoto e também deu a ele os sanduíches que deveriam ser seu almoço na fábrica. "Aqui, meu garoto, eu trabalho naquela fábrica ali. Eu vou me virar. Esta não será a primeira vez." O garoto agradeceu com lágrimas nos olhos e Pedro foi em direção à fábrica. Mal sabia ele que naquele momento, o garoto estava fazendo um voto de encontrá-lo e retribuir sua gentileza. Pedro foi para casa naquela noite com fome, tendo apenas bebido água no almoço. O garoto que lhe pediu dinheiro se chamava Mateus. Mateus cresceu em um ambiente difícil e doloroso. Infelizmente, seus pais lutavam contra o vício do álcool, o que teve um impacto negativo na vida familiar. Eles não demonstraram o amor e o cuidado que uma criança merece, deixando Mateus frequentemente desamparado e desprotegido. Desde pequeno, Mateus aprendeu a se defender e a enfrentar as dificuldades que a vida lhe lançava. Ele desenvolveu uma resiliência e determinação incríveis, enfrentando adversidades com coragem e perseverança. Embora tenha passado por momentos difíceis, Mateus manteve uma força interior que o impulsionou a buscar uma vida melhor. 10 anos se passaram como se fosse ontem. Pedro foi promovido e comprou uma bicicleta para a Clara. Ela passava as tardes andando de bicicleta com os amigos do bairro, pulando rampas e deslizando na calçada. Um dia, enquanto corria em um beco, Clara perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda grave. Os amigos se assustaram ao perceber que Clara estava consciente, mas não conseguia se levantar. Algumas pessoas se aproximaram, chamaram uma ambulância e contataram Pedro, que saiu do trabalho às pressas. Ao conhecer o médico, Pedro perguntou: "E conte-me o que aconteceu com minha filha." O médico lutou para encontrar as palavras certas e disse: "Infelizmente, a vida de Clara não corre perigo, mas temos um problema. A jovem tem uma lesão na coluna e é provável que ela não consiga andar novamente." Naquele momento, foi como se o mundo de Pedro tivesse desabado pela segunda vez. No entanto, nem tudo está perdido, disse o médico, tentando acalmar Pedro. Existem hospitais especializados que oferecem tratamentos avançados para lesões musculoesqueléticas. Infelizmente, essas operações são extremamente caras, podendo chegar a milhões dependendo da duração do tratamento. Pedro permaneceu em silêncio e, um mês depois, Clara recebeu alta. Agora, cabia a ela aprender a se movimentar bem em uma cadeira de rodas e se acostumar à vida de uma pessoa com deficiência.
Nos anos seguintes, Pedro sacrificou qualquer opção de lazer por si mesmo. Ele parou de ir a jantares com amigos e, pela primeira vez, se recusou a trabalhar turnos extras para ficar em casa com Clara. O tempo passou lentamente. Clara começou a mostrar sinais de depressão, enquanto Pedro começou a ficar doente, tendo que conciliar o trabalho e cuidar da filha. Sua situação financeira piorou. Numa noite chuvosa de inverno, quando Pedro voltava para casa exausto do trabalho, ouviu alguém batendo na porta. Ele abriu e se deparou com um homem bem vestido, vestindo um terno caro e segurando uma mala. Com uma voz firme, mas gentil, o homem disse: Boa noite. Você pode não me reconhecer, mas meu nome é Mateus e estou aqui para pagar uma dívida que tenho com você. Um pouco confuso, Pedro convidou o homem para entrar, ofereceu-lhe café e pediu que ele contasse sua história. Mateus então começou: Muitos anos atrás, você me deu dinheiro e comida quando eu estava com fome. Eu era um garoto na época e jurei que se eu tivesse sucesso, eu te encontraria para retribuir. Depois disso, Pedro não se lembrou e Mateus continuou: Eu me tornei um empresário de sucesso e um milionário, em grande parte graças à sua generosidade. Seu ato de gentileza me tocou profundamente e eu trabalhei incansavelmente para mudar minha vida. Eu queria dar aos outros a mesma chance que você me deu. Pedro ficou sem palavras, lágrimas enchendo seus olhos. Mateus abriu sua mala e tirou um cheque, entregando-o a Pedro. O valor era suficiente para cobrir todas as despesas médicas de Clara e ainda garantir o futuro da família. Não é só o dinheiro, acrescentou Mateus. Quero oferecer apoio de qualquer maneira que eu puder. Aprendi com você o que significa dar sem esperar nada em troca. Agora, deixe-me ajudá-lo como você me ajudou uma vez. Pedro não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Naquele momento, ele percebeu como um ato de gentileza, não importa quão pequeno, pode ter um efeito cascata que se estende muito além do que se pode imaginar. Naquela noite, Pedro foi para a cama com o coração leve, sabendo que tudo o que ele havia passado, cada sacrifício que ele havia feito, valeu a pena. No dia seguinte, com a ajuda de Mateus, Pedro providenciou para que Clara se submetesse ao tratamento de que precisava. Com o tempo, Clara começou a se recuperar e a família encontrou uma nova esperança. Pedro aprendeu que a gentileza pode criar milagres e Mateus mostrou que a gratidão é uma força poderosa capaz de mudar vidas. Juntos, eles construíram uma amizade baseada no respeito mútuo, na gratidão e na certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há luz no fim do túnel. Se você gostou desta história, não deixe de clicar no botão curtir e se inscrever. Esta outra história na tela também vai entretê-lo.